Pois bom, gente, vamos começar a trabalhar hoje. Ainda falta um pedacinho de informações teóricas, vamos dizer assim, antes da gente poder entrar na parte mais mão na massa. Até agora a gente viu, basicamente, a parte do cabo de rede. Fizemos uma conectorização e na aula passada a gente viu a parte das arquiteturas, a arquitetura óssea e a pilha TCP/IP. Bom, a parte mais prática que a gente fez até agora foi o cabo. E o que é o cabo, no final das contas, numa rede? É o meio por onde passa a informação de um computador para outro. Eventualmente vai ter que atravessar algum dispositivo no meio do caminho, mas basicamente você vai passar pelos cabos. Por isso a gente vai chamar o cabo de um passivo de rede. É um dispositivo que apenas deixa passar a rede. Mas ele não é o único passivo de rede. E se tem um passivo de rede, provavelmente vai ter também um ativo de rede. Eu acho até que, de repente, a denominação de passivo de rede vem mais pelo fato de que existe o ativo do que da compreensão mesmo do que ele faz. Pois bom. Tirando o cabo, basicamente, o outro único passivo de rede que a gente vai encontrar, basicamente, são os painéis ou as tomadas. Eu já mostrei um painel para vocês. Deixa eu ver aqui de novo. Pronto, a gente vai partir. Opa. Isso aqui é um PET scanner. E curiosamente aqui na Wikipédia tem a descrição toda dele, mas não tem uma imagem de PET scanner. E isso aqui são tomadas. A tomada é individual, obviamente. E aí essa que eu passei para vocês examinarem aí, elas são obviamente feitas para montar em caixinhas, ou embutida na parede, ou de sobrepor. Por exemplo, a rede que eu estou fazendo em casa, eu tenho no quarto, que foi o primeiro ambiente que eu fiz, eu pus uma caixinha, aliás, tem duas caixinhas, uma é de tomada de luz e um interruptor com uma luminária, e a outra é de tomada de rede. Então tem duas tomadinhas de rede colocadas lá, desse tipo aí. Ela basicamente encaixa na tampa da caixa e fica bastante fixa lá. Pode abrir se quiser, não tem problema. Vamos abrir o que a gente não está usando aqui. Vocês vão achar essas tomadas aí também colocadas de um jeito muito estranho aqui. A instalação que o pessoal do DTI fez, que está vindo ali em cima, ela, nas paredes, tem caixas com tomadas dessa para você poder ligar o cabo de rede PET-Cord. Mas nessa mesa do meio aí, que só tem duas caixas lá na parede lá atrás, aí saem uns pedaços de cabo comprido, está tudo enrolado, com uma tomada dessa na ponta. A tomada fica pendurada lá. Foi a montagem que eles acharam bacana fazer. Quem monta a caixa 5E, isso poderia ser para colocar 5E ou poderia ser outro tipo? Basicamente, ele tem uma garantia de funcionamento, de desempenho, correspondente quando está trabalhando com CAT5E. Se você pegar e botar um cabo CAT4, por exemplo, que eu lembro que existia, que eu cheguei a usar ele, aí de repente a rede não vai ter o mesmo desempenho. Mas aí você vai reclamar e o cara fala, não, peraí,
O conector é CAT5, mas o cabo é CAT4. O CAT4 não dá o mesmo desempenho do CAT5. Né? Aí se eu botar um CAT6, ele provavelmente vai funcionar também e vai ter desempenho compatível com o CAT5, porque o CAT6 desempenho é maior. Mas ele só vai garantir mesmo CAT5. O fabricante sempre tem que dar garantia, mas ele não dá garantia além da especificação dele, que é furada. Senão o cara vai lá, faz qualquer besteira e joga a conta nas costas do fabricante. Então, via de regra, o fabricante coloca assim, é CAT5, é CAT6, qual é a categoria que está adequada a rodar. Esse aí, quando foi comprado, o mais comum era o CAT5. Hoje já tem CAT7, CAT8, tem uns troços assim, mais parrudão para fazer. Tá? Mas, basicamente, muda muito pouco na geometria deles. Né? Eu achei um vídeo que mostra a conectorização usando ainda o CAT5, o CAT6, coisa e tal, só que com um conector diferente. O conector que a gente usou, o fio tem que ser cortado para ele chegar e encostar no plástico. Tem um conector e uma um alicate especial para ele, que eles chamam de Easy, fácil, conexão fácil, que você pega e corta o fio compridão, desabola ele, enfia ele no conector e a ponta do fio sai, fica sobrando do lado de fora. Aí quando você põe no alicate, o alicate, além de crimpar, ele tem uma lâmina que vai e corta o fio. Essa garante que você não vai errar. Fica mais difícil de errar a ponta, né? Porque você consegue verificar, antes de crimpar, você consegue verificar bem fácil se o fio está saindo no lugar certo. Né? Depois eu vou passar uns links de uns vídeos que eu achei. Eu achei muito interessante que o cara, não sei se eu separei o link dele depois, tem que verificar. Achei muito interessante que o cara explica aquela questão que eu falo do número de voltas. Tá? Eu fiz um vídeo aqui, botei no site, mostrando o número de voltas. Botei no site já? Não sei, depois eu ver se eu botei. O número de voltas do cabo. Né? Inclusive, no que ele está mostrando lá, eu vi que quando era o CAT5, o par laranja e o par verde tinham o mesmo número de volta. No CAT6, eles usam diferente. Né? Então, quando eu fiz aqui, destrinchei o cabo aqui, eu destrinchei o CAT6. Então, dá para ver bem que o verde tem 12 voltas, o laranja tem 8, numa medida mesma aqui, o marrom tem 10 e o azul tem 12 ou 13, quer dizer, o azul está com a mesma número de torção que o verde, sendo que o azul é telefone e o verde, junto com o laranja, é de computador. Mas eles, na categoria 6, já está desse jeito. Tá? Também vi que a Furukawa, por exemplo, nos cabos dela não tem a alma, aquela guia de nylon, aquele cabelo de nylon, tem só a alma de plástico para separar. Mas o vídeo que eu fiz aqui, que eu depois vou verificar se eu já subi ele, eu acho que já. Eu estiquei a guia, cara, ela esticou, porque foi um cabo CAT6 da Furukawa que eu ganhei do pessoal que está trabalhando aqui, cabo velho, e eu peguei, estiquei ele esticou 5 vezes o comprimento, 500%, e não arrebentou. Mas esticou. Se eu esticar o cabo de cobre, esticar o cobre daquele jeito, eu vou acabar arrebentando o cobre. Né? Mas está aí. Então isso que eu mostrei para vocês ainda é passivo, porque isso aí não tem a menor capacidade de melhorar ou de impulsionar o sinal com a informação que vai passar pelo cabo. Simplesmente passivo. E o que isso faz? Além disso, cada tomada dessa, ela acrescenta uma fração de perda. Então, quanto mais tomada você colocar, maior a perda que você tem. Esse aí é aquela... que coisa? Pet panel? Só que o pet panel você reúne, nesse caso aí, 24 cabos de uma vez. Esse aí você tem um cabo só. Mesma coisa. É uma tomada onde você conecta outra coisa. Só que ali é um conjunto de tomadas, aqui seria uma só. Eu não tenho mais lembrança, eu não decorei esses valores, porque eu só usei basicamente uma vez, mas eu cheguei a calcular uma vez qual seria a perda para cada conexão dessa, tomada e plug. Tá? Porque eu fiz um serviço com o pessoal com o Ramon, na época eu trabalhava no DTI, e nós pegamos 2 pet panel, desmontamos o pet panel e tiramos esses módulos, que você olha no pet panel, tem 4 módulos de 6 tomadas. Aí nós arrancamos esses módulos e montamos dentro de caixas plásticas para poder fazer a distribuição de cabo. Que aí a gente... O que acontece? Era uma secretaria de um curso de graduação. O pessoal vive mexendo. Então, quando ele vai mexer, se você tiver um cabo que sai lá do armário de parede e vai até a tomada ou o computador do usuário, se ele for mexer, de repente você tem que pegar... Se for para cortar o cabo, tudo bem, mas se for para esticar, você vai ter que trocar
um cabo lá de 20, 30 metros. Aí o que a gente fez? A gente pegou e levou um cabo multipar, que normalmente cabe 6 pares nele, e 6 pares não, 6 cabos, né? O multipar tem 25 pares, enquanto que o cabo de rede tem 4, né? Então você pega 25 dividido por 6, você tem 24 cabos lá dentro. Aí nós montamos 6 cabos em cada multicabo daquele. Mas aí a gente pegou e colocou uns patch panel quando chegava no espaço da secretaria, quando chegava no espaço de cada sala. Então a gente levava um monte de ponto ao mesmo tempo, colocava um módulo aqui de patch panel e dali a gente tirava. Porque aí se a gente tivesse que mexer alguma coisa na rede, só tinha que mexer desse patch panel que estava na entrada da sala até a tomada do computador do usuário, né? Mas isso implica o quê? De eu colocar uma emenda a mais. Então eu fui calcular quanto que corresponderia em metragem, quanto eu teria que diminuir na metragem, porque tem um limite do tamanho do cabo. Se você ultrapassar esse limite, você começa a ter tanta perda de sinal que a comunicação fica falha, né? Mas quando você coloca uma tomada dessa, isso implica que você tem como se você tivesse colocado mais tantos metros de cabo. Então quando você coloca uma tomada dessa, para você não arriscar de ultrapassar o limite do tamanho do cabo, você tem que diminuir esse limite, né? Então se o limite é 100 metros, com uma tomada a mais, a gente descontou lá 4, 5 metros, alguma coisa assim. Cada tomada que a gente colocava num trajeto, a gente diminuía uma determinada metragem. Se eu não me engano, era entre 4 e 6 metros que a gente estava diminuindo para cada tomada que colocava. Isso a fim de diminuir a latência, né? Hein? Isso a fim de diminuir a latência, né? Não é bem isso, não. Vai dar uma perda de dados. Não é bem isso, não. É mesmo uma questão de perda de sinal. O sinal elétrico fica ruim. Porque você tem uma física. Tem uma física que vocês viram lá no segundo grau, vocês estão vendo no segundo grau. Essa física, que a gente aprende lá e não sabe para que serve, ela serve para isso. Porque é ela que determina como é que uma água passa no cano, como é que dá pressão no chuveiro com a altura que a caixa d'água está. E no caso da fiação elétrica, indica qual vai ser a resistência que a energia passa ou deixa de passar, a queda de tensão. Tem um monte de fenômeno que acontece nos fios elétricos que está lá na física, né? A latência já é outra coisa. A latência não tem nada a ver com a física, tem a ver com o sistema que você está rodando, a capacidade dele responder mais ou menos rápido. Aí isso vai gerar uma latência. Você tem uma latência maior quando você tem uma dificuldade do sistema a responder, sabe? Não é uma dificuldade da eletrônica. O sinal já chegou, o servidor demora a responder. Aí isso que dá latência, entendeu? No caso aí é mais de perda de sinal. Você perder sinal, e de repente ele não sabe se você mandou 0 ou 1. Tá? Nós vamos ver. Aliás, aqui eu não peguei nenhum. Nós vamos ver que tem um ativo de rede que ele basicamente ele vem antes do hub, né? Que é o repetidor. O repetidor simplesmente recebe um sinal que está vindo, que é uma sequência de 0 e 1, e aí ele gera uma sequência igual de 0 e 1 para a porta de saída. E aí, nesse caso, ele tem que gerar um sinal. Isso é um equipamento ativo, é um ativo de rede, tá? Que é o nosso próximo assunto. Como eu falei nas aulas anteriores, a rede basicamente começou com uma ideia de fazer os computadores se comunicar, mas começou, você não consegue convencer um financiador a te dar um monte de grana para você pegar e sair inventando a roda, para fazer uma coisa básica, né? Você tem que pegar uma roda que já existe para projetar o seu novo veículo de 3 rodas. Tem veículo de 2 e 4 rodas. Aí você vai inventar um veículo de 3 rodas, sabe? Ninguém vai pagar você, ninguém vai te dar dinheiro para você inventar uma roda triangular ou quadrada, ou, sabe, uma roda. Pega as rodas que já existem e mostra que o veículo de 3 rodas funciona, né? Então a mesma coisa com a rede. O pessoal pegou o material que já existia para poder estudar como funcionaria uma rede. E aí por isso que usou o cabo coaxial que já existia nas TV a cabo lá. Que era tinham 2 cabos, 2 serviços de transmissão de informação que usavam cabos na época. O telefone, que usava um par trançado, era um par de fio fino, que era enroladinho. Aqui no Brasil a gente usava muito um par cinza, né?
Tinha um outro que o fio era mais rígido, que a capa parecia um fio paralelo, mas ele era mais resistente ao sol, para ficar na intempérie. Era para ligar do poste na rua até a entrada da sua casa. Dentro da sua casa, não compensava você gastar dinheiro com aquele cabo pesado e caro, você usava o cabo fininho. Né? Então usava aquele par de fio trançado, torcido. E o outro cabo que já existia, outro sistema de comunicação de informação que já existia, era a TV a cabo. Já existia televisão, rádio, coisa e tal, e existia a TV a cabo, né? Que usava o cabo coaxial. Então, eles partiram para fazer a rede primeiro com cabo coaxial, que ele já trabalhava com um tipo de informação, de sinal, mais parecido com o que eles estavam trabalhando no computador. Aquele cabinho fininho lá, de repente, era problemático, eles deixaram para lá. Curiosamente, se você pegar e analisar, o par trançado, ele na realidade, 4 pares daquele fio de telefone fino, dentro de um cabo só. Né? Então eles trocaram o cabo coaxial que era usado nas primeiras redes pelo cabo de par trançado, que é basicamente 4 pares daquele cabinho que eles desprezaram no início do desenvolvimento da rede. Tá? Mas isso tudo, basicamente, o que acontecia? Primeiro, quando é o cabo coaxial, toda negociação, todo controle da rede, porque o cabo era só um meio por onde passava o sinal. Mas quando é que eu posso mandar o sinal? Quem resolvia isso era o computador. Então todo computador de rede, todo computador ligado em rede, ele tinha que tomar conta do meio físico da rede para saber se ele podia ou não conversar com outro computador. Então tinha um protocolo de negociação das conversas para ele poder falar com o outro. E tinha o detalhe que o tipo do cabo coaxial, você tinha que fazer aquele barramento, né? Você esticava um cabo, comprimento máximo, acho que era 200 metros, e pendurava os computadores no meio. Né? Se um computador daquele saísse, desconectasse, a rede toda caía, quebrava. Aí o pessoal pensou, então tem que resolver isso. Aí eles foram desenvolver o hub, concentrador. Hub é a palavra inglesa para concentrador. Concentra todas as conexões num lugar só. Em vez de você ter aquele barramento de 200 metros, você passa a ter aquele barramento dentro de uma caixinha pequenininha, dentro de um dispositivo elétrico pequenininho. E mais, esse equipamento tinha que ter a capacidade de distinguir se um computador estava ou não na rede. Porque antes o problema que a gente tinha era o quê? Tinha um cabo de rede coaxial, computadores pendurados. Se você tirasse um computador do meio ou desconectasse um cabo lá, pode desconectar, só quebrou a rede mesmo. Mas se você só soltar o computador e o cabo continuou passando, aquilo ali gerava um sinal escuro na rede que ele não sabia o que estava acontecendo, a rede caía. Né? Então eles precisavam resolver duas coisas. Uma era poder funcionar a rede sem um computador, né? E a segunda era ele não cair, não ter aquela limitação de comprimento, né? Que você tinha que passar por todos os computadores para você poder chegar no lugar que você queria. Aí o pessoal fez o hub. Só que o hub, para fazer isso, para identificar se uma tomada estava ou não ligada, ele tinha que ter uma eletrônica, né? Então o hub já é conectado na tomada elétrica para ele funcionar. Tá? Então tem um vídeo que eu achei que o cara pega e fala qual a definição para ele de ativo de rede é todo equipamento de rede que você conecta na tomada. Detalhe, o computador que você conecta na rede também está ligado na tomada elétrica, mas ele não é um ativo de rede. Ele é um terminal de uso da rede. Tá? O ativo de rede é aquele equipamento da rede, não é que está conectado na rede, é o equipamento da rede, que faz parte da estrutura da rede, que distribui a rede para chegar nos computadores, coisa e tal, que fica ligado na tomada, porque tem uma parte elétrica e eletrônica lá dentro. Tá? Essa é a definição do cara. Eu, francamente, nunca tinha visto essa definição, mas eu acho até que de um ponto prático está bem simples de ver. Né? Então, por exemplo, naquele armário ali eu tenho um patch panel, eu tenho cabos que eu conecto nele, tudo isso é passivo. Mas eu tenho um switch que está lá em cima, que é um equipamento que fica ligado. Apesar de ele não estar sendo usado, está acesa a luz dele lá. Tem um LED lá que está aceso, está mostrando que ele está ligado. Né? Então ele está pronto para funcionar. Né? Então isso me traz aos meus ativos de rede. Então, se eu olhar na Wikipedia aqui, eu vou encontrar, por exemplo, procurando o hub, ele me mostra o concentrador. O concentrador é a palavra portuguesa, né, do português para o hub. Concentrador. Tá? Aliás, interessante que aqui, traduzido do inglês, pivô ou concentrador. Tá? Um hubzinho aqui bem maneiro, só 4 portas. O detalhe aqui do hub é o seguinte. Primeiro, ele usa um outro tipo de conexão. Se eu fosse usar a conexão de cabo paralelo, ou paralelo não,
coaxial. Ah, poxa, soltar um negócio aqui, que eu vou jogar mais pra vocês. É que eu achei aqui um conector. Eu não creio que ele esteja usável. Eu acho que ele de repente já foi. Não, tá virgem, nunca foi usado. Dá para montar um cabo coaxial aqui, tá? Mas ele é um PMC. Um conector para cabo coaxial. Detalhe dele, apesar de bem simples, é que pela característica dele fica meio, ele é meio esconso para você pegar e colocar. Colocar um monte deles um do lado do outro, né? Então se você for montar um hub com isso aí, ou um switch ou alguma coisa, vai ser difícil botar o número de tomadas que você precisa, porque senão vai ficar muito grande, porque ele é grande. Como ele é de atarrachar, então significa que você tem que ter espaço para fazer o movimento de atarrachar ou desatarrachar. Enquanto que o cabo de rede coaxial é só você pegar a direita e puxar aí. A Júlia ali. Eu levantei aqui, tropecei e lembrei que tinha separado isso aqui. Ó. Isso aqui não é nem ativo nem passivo. Isso aqui é só organizador de cabo. Tá? Ele tem duração para você montar ele num rack 19 polegadas, que nem aquele ali, e aí você pega e coloca o cabo aqui. Então você pendura os cabos aqui e ele fica arrumadinho. Esse outro aqui, idem, é a mesma coisa. Só que esse aqui tem essas alças para prender o cabo, e esse aqui tem esse troço, parece um túnel, né? E depois ele tem uma tampa. Tem uma tampa, você encaixa ele aqui e pronto, travou a tampa. Tá? Então, na frente você não vê nada, o cabo está passando aqui por dentro. Por trás você vê, você pode vir com o cabo entre ele aqui, né? Sai ele pelo furo de cima e vai para o switch ou para o pé de ferro, conforme for o caso. Tá? Ou seja, isso aqui não tem nada a ver nem com passivo, nem com ativo de rede. É só uma forma de você organizar o cabo, né? No rack. Agora, o que o hub não faz? Ou não fazia? Porque você nem acha mais hub no mercado. Ele não tomava conta da ocupação da linha. Ele só tomava conta se o computador estava do outro lado. Tá? Mas assim, ele não sabia quem que estava, quem que não estava. Se você mandasse uma mensagem para a rede, ele botava aquela mensagem na rede, assim, todo mundo tinha que saber lidar com aquilo. Qual era a lógica? Qual era o protocolo? Eu sou um computador, você é um computador, você é um computador. Alguém manda uma mensagem, estou mandando uma mensagem para o José. A Júlia vai ouvir a mensagem. Só que está dizendo que a mensagem é para o José. Então, ela, educadamente, o que ela faz? Ela vira para o outro lado, faz quanto não está vendo, deixa o José receber a mensagem. Esse era basicamente o protocolo. Outra coisa, eu quero mandar uma mensagem. Aí primeiro tem que descobrir se a rede está livre. Porque não adianta eu pegar e jogar uma mensagem enquanto o outro cara está mandando a mensagem. Vai ficar aquela conversação, aquela mistura, ninguém vai entender nada. Né? Não vai saber para quem que é, não vai entender o que está falando. Então toda essa negociação quem fazia era o computador, na época do cabo coaxial. No hub, melhorou? Não. No hub, a única coisa que o hub fazia era concentrar todas as conexões e isolar uma porta dessa aqui, caso o computador que estivesse ligado nela saísse do ar, deixasse de responder. Tá? Eu só fazia isso. Mas era só uma verificação física. Inclusive, um hub é dito como um dispositivo de camada 1. Né? A gente viu as camadas lá do OSI e vimos que as 3 primeiras camadas estão dentro da camada rede do modelo TCP/IP, né? Que é a física, o enlace e a rede. A física está conectada, relacionado com o cabo, o meio físico por onde a informação vai passar. O enlace é o enlace entre a ideia da rede e o físico. E o rede é a ideia da rede. Né? Então os endereçamentos, saber se um troço está aqui ou está em outra rede, coisa e tal, isso está na camada de rede. Tá? Então o hub funciona na camada 1, na camada física. Se você botou um pacote lá, aquele pacote vai aparecer para todo mundo. Qualquer um da rede que botar o pacote vai aparecer para todo mundo. Se duas máquinas colocam
pacote na mesma hora, vai ter colisão, sabe? Vai ter perda. Simples assim. E aí os computadores têm que tomar conta daquilo. Já numa segunda etapa, aí o pessoal pega e desenvolve o comutador, ou switch, que basicamente tem a mesma aparência de um hub. Em 99 e 2000, eu dei aula no colégio Uberaba, na escola particular que tinha que era a casa do Babá, e eu cheguei a montar uns laboratórios de rede lá. Inclusive foi a primeira montagem que eu fiz parecida com essa aqui, que era para você poder fazer ensaio de virtuators e tal. Só que na época o que a gente tinha lá eram hubs, não era switch, e o que eu tinha, porque era mais fácil de achar e mais econômico, era o de 12 portas, né? Hoje aqui eu uso switch de 8 portas, né? Em casa eu também estou usando esse switch de 8 portas, que são preço de banana, é fácil você repor, e você tem switch aí até de barra 1000, né, de alta velocidade. Dá para fazer otimização, uma rede de grande porte otimizada com ele? Olha, não é o mais adequado. Melhor você pegar um switch grande, gerenciado, coisa e tal, que você vai conseguir resultados melhores. Mas para fazer uma rede doméstica de uma pequena empresa, que é o que vocês vão ter que fazer aqui no projeto para mim, está de bom tamanho. Tá? Tem um colega de vocês que fez um projeto e ele pegou e tascou lá uma suíte acho que de 16 portas. Tá? Precisava aquilo? Não sei, acho que não. Facilita alguma coisa? Facilita, você coloca um switch só, uma tomada só, coisa e tal. E daí? E a manutenção? Se queimar, é fácil achar um switch de 8 portas? Qualquer botequim que você vai aqui, você acha um switch de 8 portas, igual esse que está aí atrás. Agora um de 16 portas, não, isso aí já não é fácil de achar. E é mais caro, talvez porque não é fácil de achar. Ou talvez não seja fácil de achar porque é mais caro, ninguém procura, então, eu não sei. Se é mais fresco que eu, que vende muito, ou se vende muito que é mais fresco, isso é coisa do tostinho, não é coisa de switch de rede não. Tá? Mas, na época eu só tinha hub e de 12 portas, era mais fácil de achar, foi o que eu usei lá. Tá? Mas o que acontece aí? Acontece que quando você coloca um número cada vez maior de equipamentos na rede, então a rede começa a degradar. Porque quando uma máquina está conversando com a outra, as outras todas têm que ficar quietas. Aquele velho ditado, quando o burro fala, o outro baixa a orelha. Né? Então quando uma máquina fala com a outra, todas as outras têm que baixar a orelha. Não pode querer falar ao mesmo tempo. E nem pode se meter na conversa do outro. Né? Então, é mais fácil se você tiver conversa ponto a ponto. Aí entra o switch, ou comutador. O switch faz o seguinte, se eu tenho 8 portas, então significa que eu posso botar uma conversando com a outra. Então quer dizer que se eu tenho 8 portas, nessas 8 portas eu posso ter 4 conversas ao mesmo tempo. Cada conversa falando um com o outro. Né? Então, eu tendo 4 conversas, cada um liga 2 portas, então eu tenho as 8 portas em 4 pares. Né? O grande lance dele, como ele é um comutador, ou seja, como ele é um chaveador no switch, o que ele faz é trocar as portas que estão comunicando entre si. Tá? Como que ele faz isso? Ele pode fazer isso por hardware ou por software. O que você vai achar hoje? Normalmente você vai achar switches que fazem a comutação por software, que obviamente é muito mais barato. Por isso que é fácil, porque ele vai botar aquele switch número 1 que está lá atrás. Tem o 2 aqui, o 3 aqui e o 4 aqui. E tem o 0 que está aqui no meio também. Né? É fácil botar isso, porque simplesmente ele é bem simples e é bastante barato. Agora, se eu fosse colocar um switch que fosse de alta velocidade, aí o software já não consegue ser tão rápido. Tudo que você tiver de hardware é mais rápido do que de software. Tá? Vamos dizer assim, mesmo que você tenha vários passos em termos de circuito eletrônico que você tenha que usar para fazer um caminho, uma determinada função, essa função está correndo em tempo de velocidade da luz. Tá? A velocidade da energia elétrica no fio é basicamente a mesma da luz, no vácuo. Né? Em tese, é uma coisa parecida, ou seja, é um troço absurdo. Então, simplesmente, é um piscar de olhos. Mas se você botar um software para fazer aquela mesma função, aí ele tem que pegar e fazer vários passos em sequência. E no tempo que é definido pelo clock do processador que você está usando. Né? Porque você precisa de um hardware que vai executar o software que você está tentando executar. Ou seja, um processamento. Esse processamento tem uma frequência, uma velocidade dele lá. Né? Então isso tudo faz com que o que é de software acabe sendo mais lento do que de hardware. Ponto pacífico, não muda. Não adianta você querer acelerar, você botar os troços mais rápido, porque não adianta. Sempre o hardware vai ser mais rápido que o software. Tá? Ponto final. Outra coisa que acontece
é que quando é por software, então existe um determinado ponto, uma determinada camada do projeto, vamos dizer assim, onde você tem um hardware que é comum a todos os dispositivos lógicos que você tem no software. Então, tende a ocorrer fenômenos do tipo assim, um circuito, né? Você fecha um circuito, fecha um loop, o pessoal não chama de curto-circuito, ou circuito na elétrica, na eletrônica, o pessoal chama de loop, né? Um laço, onde a informação fica circulando ali. Tá? Oportunamente, eu contarei uma historinha que aconteceu no DTI, quando a gente acabou fechando um loop, um switch gerenciável. Então, vamos chegar lá. Mesmo que a gente não mexa com ele fisicamente aqui, tecnicamente não vai. Tá? Bom, depois do switch... gente, antes do hub teve um detalhezinho. Isso já apareceu na época do cabo coaxial. Se você tivesse um espaço físico muito grande, que você precisasse fazer a rede abranger aquele espaço físico todo, o que acontecia? Depois eu vou passar para vocês um vídeo que o cara te explica esses ativos todos. Aí, o primeiro que ele fala é o repetidor, que basicamente é o quê? É como se fosse um hub, do ponto de vista de ativo de rede, porque o que ele fazia, eu já expliquei antes, ele recebia o sinal que entrava numa porta, ele tinha duas portas só. Aí o sinal entrava numa porta, vindo de um lado da rede, que de repente já estava grande, então quando ele chegava lá o sinal estava muito atenuado, já estava fraco. De repente ia ficar difícil dele distinguir direito o que era. Né? Mas ele conseguia ainda distinguir. Aí ele pegava esse sinal, passava por um circuito elétrico e gerava um sinal mais potente do outro lado com a mesma codificação. Se era 1 era 1, se era 0 era 0. Então a mesma sequência de 1 e 0 que entrava aqui, saía do lado de cá. Só que ela entrava aqui que estava fraca. Né? Chegava aqui já fraca. Aí quando ela saía do outro lado, saía reforçada. Tá? Então ela seguia para o outro lado da rede. Então era o chamado repetidor. Eu ainda vejo o pessoal falar nisso. Dá para usar um Wi-Fi como repetidor para ampliar o sinal? Tá? Tecnicamente dá. É simples? Não. Dá trabalho. Tá? Mas de jeito nenhum, não tem um jeito que dá para fazer. Você tem um Wi-Fi e você vai ter outro Wi-Fi do outro lado. Se você receber o sinal para o Wi-Fi aqui, gerenciar ele e mandar ele de novo para aqui, para o outro Wi-Fi logo na frente, tá? Você está ocupando esse Wi-Fi aqui muito tempo. Mas se você pega e recebe o sinal por aqui e por um cabo de rede você liga um Wi-Fi no outro Wi-Fi, então você manda essa informação pela velocidade do cabo sem gastar tempo da antena. E mandou para o outro lado, repete lá para frente. Então dá para fazer. Tá? Mas voltando aqui, então, hub, primeiro o repetidor, depois o hub, depois o switch e, por fim, o surgimento desse aqui, o roteador, ele não é tão ligado à limitação da rede que você tinha no cabo coaxial e naquele troço que ficava tudo pendurado, a necessidade de você saber se uma máquina fazer a rede funcionamento para a máquina sair do ar, não tinha tanto a ver com isso aqui não. A questão aqui mais é de que eu tenho várias redes separadas e de repente eu preciso passar de uma rede para outra. Antes do roteador, inclusive o cara do vídeo lá, ele fala da bridge. Você tinha switch, tinha o hub, o repetidor, hub, switch, e aí vem a bridge. A bridge é que nem o repetidor, ele basicamente tem duas portas. Só que eles já trabalham, o repetidor e o hub trabalham na camada 1. A bridge vai trabalhar na camada 2. Ela trabalha com MAC address. Então ela consegue saber que máquina que está de cada lado. Aí a bridge começa a fazer o seguinte, ela está entre duas redes. O sinal chega numa porta da rede A com um endereço de destino. A MAC address de destino. Se esse MAC address ele tem uma lista de MAC address para cada uma das duas portas. Então ele sabe, tal MAC address está na porta de cá ou na porta de lá. Então quando chega uma mensagem com destino a um determinado MAC address, ele olha de que lado está aquele MAC address. Se estiver na porta que ele está chegando, ele simplesmente não encaminha ele porque ele já está na rede, já foi chegar lá na máquina de destino. Mas se estiver do outro lado, aí ele deixa passar. Aí ele passa para o outro lado e despacha lá para frente. Tá? Mas ele só faz isso em termos de MAC address. Já no roteador, ele já começa a trabalhar na camada 3, na camada de rede, onde você tem os endereços IP. Tá? E aí ele começa a decidir para que lado que ele vai mandar. Que nem a bridge, só que não baseado no MAC address, baseado no IP, no endereço de rede. E o detalhe aqui é o seguinte,
No vídeo, cara, ele fala do roteador ligado em duas redes. E aqui ele fala que o roteador é conectado a duas ou mais linhas de dados de redes diferentes. Tá? Que aí é que tem a graça. Se você tem um roteador ligado a só duas redes, só tem duas portas, então, das duas uma. Ou ele deixa passar ou ele não deixa passar. Simples. Agora, se você estiver ligado em três portas, uma informação que entra pela porta número 1, pode ser que ela seja para a porta número 1 mesmo, então esquece, deixa lá, ou é para 2 ou é para 3. Então ele direciona para uma dessas portas e segue em frente. Tá? Mas tem um detalhezinho. Aquela máquina ali, está ligada agora, é um gateway. Ela é uma máquina que está ligada entre duas redes. E ela tem uma outra porta de rede ali, já de plantão, que é para eu poder ligar uma terceira rede nela. E aí ela vai decidir para que rede ela encaminha os pacotes que chegam lá. Mas ela é um roteador? Não, tecnicamente ela não é um roteador. Ela roteia o pacote, ela direciona o pacote. Só que ela não usa nenhum protocolo para decidir qual rota ela vai tomar de acordo com o desempenho dessa rota. Tá? Ela não negocia, ela não cria, ela não pesquisa, ela não descobre novas rotas. Ela simplesmente já tem as rotas definidas. Eu tenho uma rede do lado de cá, uma rede do lado de lá. Né? E aí eu tenho regras de firewall que manda, quando é para atravessar, passa para o lado de lá e faz alguma coisa. Né? Mas ela não negocia novas rotas, mesmo que eu tenha três portas. Tá? O roteador tem essa capacidade. Ele, além de rotear os pacotes para passar de uma rede para outra, ele também negocia rotas por onde ele pode mandar o pacote. E aí ele tem todo um conjunto de regras para definir essas rotas. Basicamente inclui regras que definem qual é a capacidade daquela rota de fazer a transferência de dados. Tá? E finalmente eu coloquei aqui, apesar que via de regra eu não chamo isso aqui de roteador, chamado roteador sem fio, tá? Que é muito comum. Minha internet lá da Vero usava um roteador, recebia fibra que chegava da rua, e aí ele tinha duas antenas, que eram duas redes Wi-Fi que ele tem, e mais 4 portas de cobre. Né? Então, ele roteia, ele direciona os pacotes entre as 3 redes, Wi-Fi, cobre e fibra. Tá? Até aí, tudo beleza. Só que ele não é um roteador, porque ele não negocia a rota. Ele não descobre novas rotas. E o direcionamento que ele faz dos pacotes entre as diversas redes que ele tem é baseado apenas no IP. Não tem um direcionamento baseado no desempenho das rotas que ele tem disponível. Tá? Normalmente ele usa uma rota só para aquilo ali e acabou. Já o roteador, quando ele pode negociar as rotas, ele também negocia as rotas que ele tem, qual é a capacidade, qual está com o melhor desempenho ou pior desempenho. Aí por que o pessoal chama isso aqui de roteador sem fio? Nome comercial. Tá? Aí eu tenho lá em casa, como eu falei, tinha o roteador da Vero, agora eu estou com a internet da Conecta, aí eu tenho um conversor de mídia, converte de fibra para cobre, leva o cobre para um roteador, que é desse jeito que é roteador sem fio, que tem uma entrada WAN, que vem do conversor de fio, conversor de mídia, e 4 portas de cabo de rede, e mais 3 ou 4 antenas, se não me engano, que ele tem, que é para o Wi-Fi. Tá? Por que você tem roteador com 4 antenas de Wi-Fi, quando esse aqui, por exemplo, tem uma só? O que acontece aqui, hein? Qual que é o problema aqui? Por que o professor é tão chato com esse negócio de Wi-Fi e de rede cabeada? Se você está cochilando agora, tudo bem. Depois você não esqueça de assistir o vídeo, porque o vídeo tem explicações por que eu vou exigir que o projeto de rede seja cabeado. Se você me entregar um projeto de rede com um monte de Wi-Fi, ou que você fez uma rede Wi-Fi no prédio, eu não vou aceitar. Tá? Olha, esse aqui tem 1, 2, 3, 4 portas. E tem 4 portas aqui, ó. E tem mais uma WLAN, que é a LAN Wireless, que é essa antena aqui. Essas 4 portas que ele tem aqui, o que é? É um mini switch. Significa que ele trata as conexões, o tráfego aqui, uma porta de cada vez. Tá? E que ele poderia, por exemplo, fazer uma comunicação do 1 com 3, do 2 com 4, simultaneamente.
duas conexões, tá? Por isso que ele é um switch. Mas o WLAN tem uma antena só. Então o que acontece aqui? Quantas máquinas você tem ligadas, penduradas na sua rede via WLAN? Na rede Wi-Fi? Várias. Se você tiver uma máquina só, então essa única máquina pode usar essa WLAN inteira para ele. Se você tiver duas máquinas, aí já vai ter que dividir o tempo dessa antena para as duas máquinas. 3 máquinas, dividir para as 3, 4, e por aí vai. Tá? Tanto é que tem equipamento que fala assim, a minha WLAN aqui, minha rede Wi-Fi, é para até tantos dispositivos. Por que o cara coloca isso? Porque se não colocar isso, a velocidade da rede dele vai cair tanto que ele não vai conseguir oferecer aquele desempenho que a máquina diz que dá. Porque os caras falam assim, ó, é uma WLAN com velocidade de 100 megabits, 150 megabits, 300 megabits, 450 megabits. Tá? Se ele botar 300 máquinas penduradas, não vai conseguir fazer os 350, 450 megabits. Para ninguém. Porque tem muita gente pendurada na mesma rede. Ele não vai conseguir. Quando você está trabalhando com cabos de rede aqui, cada cabo é para uma máquina só, e vai dali para um switch, coisa e tal. Se der um problema, se a rede cair, você mexe no switch. Se a rede não aguentar o rojão, se ela está lenta, é que o switch não está aguentando o tráfego. Você vai lá e troca o switch. Tá? Mas aqui, você tem uma antena, é que ele já começa a degradar muito cedo. Aqui, se você põe uma máquina pendurada aqui na porta 1, você tem 100 megabits. Você pega, coloca uma máquina 1 e outra na 2. Você tem duas máquinas com 100 megabits. Você pega e coloca uma na máquina 3. 3 máquinas com 100 megabits. Não caiu a velocidade. Agora, se você tem 100 megabits aqui na antena, com uma máquina, se você colocar duas, você passa a ter 50 megabits para cada um. Se você botar 3, 33 megabits para cada um. E assim vai. Você vai cair, vai degradar. Outra coisa. O fio que está aqui, na 1, na 2, na 3, na 4, ele é um fio particular, é seu. Ligando do seu switch na sua máquina. Ponto. A não ser que alguém vá lá e faça uma operação mágica lá, e coloque um turbinho lá e consiga fazer um ataque fisicamente man in middle, né, o homem no meio do caminho. A não ser que, se no caso desse, esse cabo sai do seu switch e vai para a sua máquina. Acabou, não fala com mais ninguém. Então não tem degradação desse meio. O meio físico é um só, para a sua rede. Aí você tem 4 cabos, os 4 cabos são da sua rede. Se tem um vizinho do lado que tem um cabo, tem uma rede igual a sua, o tráfego dele está na rede dele, não está na sua, não tem problema. Tá? Mas se você estiver usando antena Wi-Fi, o que significa? Por onde é que está passando a informação? Pela antena, professor. Tá, e para chegar na antena? Ah, pelo cabo de rede que liga o switch na internet. Tá, e entre o switch e o seu computador? Por onde está passando o sinal? Hein? Não, eu estou usando Wi-Fi. Por onde passa o sinal do Wi-Fi? Pelo ar. E você não tem um ar para a sua rede e um ar para a rede do vizinho. Você tem o mesmo ar. Então o que acontece? O Wi-Fi não pode ficar o tempo todo ocupando o meio físico. Qual é o meio físico do Wi-Fi? É o ar. Ele não pode ocupar o meio físico do ar o tempo todo, só para ele. Porque tem outros usuários de Wi-Fi. Essa wireless router aqui, ele é da D-Link. A D-Link vai vender um único wireless router para você, ou ela vai vender, sei lá, milhares, milhões desses troços. Quantos você acha que ela vai querer vender? Sabe, um número absurdamente alto de equipamentos desses. Todos esses equipamentos vão usar o mesmo meio físico, ou seja, o mesmo ar. Não interessa a ela vender o equipamento que para você funciona muito bem, mas para o resto do mundo é uma porcaria. Porque você está usando o ar só para si. Você não está deixando o ar para os outros trafegar. Tá? Ou se os outros forem tentar fazer a mesma coisa, vai dar conflito, vai dar erro, vai dar colisão. Tá? Porque tem redes diferentes tentando usar o mesmo suporte físico, o mesmo ar para transmitir os dados. Né? Não vai funcionar. Tá? Então o que acontece? Se você pegar um programinha que verifica o sinal e monitora o sinal do Wi-Fi, você vai ver que ele fica subindo e descendo. Ele sobe, fica um tempo e desce. Sobe de novo, fica um tempo e desce. Tá? Você pode prestar atenção, você vai ver que é mais ou menos metade do tempo ele está alto, metade do tempo ele está baixo. Por quê? Para deixar que as outras redes acessem o sinal, acessem a mídia também. A mídia qual é? O ar. Tá? Então você tem que... O Wi-Fi vai ter que ficar fazendo isso. Ele sobe,
para você poder transitar, poder mandar suas aquisições e receber resposta, e baixa para dar tempo para as outras redes do vizinho poder acessar o meio físico também, que é o ar. Por isso que o Wi-Fi nunca, repito, nunca vai ser tão veloz quanto fio, quanto cabo. A rede cabeada é sempre mais rápida do que o Wi-Fi. Você pega um cabo de 10 megabits lá, pega aquele cabo coaxial, tá? E você pega uma rede de 150 MHz, não sei o que, coisa tal, de Wi-Fi, no final das contas, o cabo de 10 megabits vai ser mais rápido do que o Wi-Fi super ultra hiper que você tem. Tá? Porque o cabo está disponível para ele o tempo todo. Agora, no Wi-Fi não. O Wi-Fi fica variado. Tá? E sobe e desce o tempo todo. Pois bem. Bom, então o que nós temos aqui? Agora nós temos uma definição para completar nosso arcabouço teórico de rede, do que vem a ser ativo, do que vem a ser passivo. Temos que a rede cabeada é sempre mais rápida do que a rede sem fio. Questão de segurança. Não tem muito que você possa falar de uma ou de outra. A rede com fio, por uma questão cinematográfica, parece mais vulnerável, porque antigamente, quando se falava em telefonia, o cara podia fazer uma escuta, botar uma escuta telefônica. Então, os telefones tinham um painel com aqueles cabos fininhos, né? E ficava fácil do cara chegar lá e botar dois grampinhos. Eles falam grampear o telefone, né? Que eles chegavam com dois grampinhos, um para o polo positivo, para o polo negativo, né? E ficava ouvindo a conversa. Eu lembro que, na época que, não sei se vocês pegaram, que tinha os telefones fixos com fio, coisa e tal, né? Que trava um par de fios na casa, e aí de repente o pessoal da CTPC, da Telefônica, estava trabalhando lá no poste, e de repente eles tinham que fazer teste, eles tinham que ligar para o telefone que eles estavam instalando. O que eles faziam? Eles pegavam um aparelhinho lá, que era um fone de ouvido com disco, e duas garrinhas, e ele ia lá e fixava aquilo, pegava uma linha qualquer e fixava. Via de regra, ele sempre pegava a linha da sua casa. Né? Se você visse o cara da Telefônica na sua rua, você podia crer que ele ia pegar, para fazer os testes, ele ia pegar o telefone da sua casa. Né? A ligação tudo ele fazia a partir do telefone da sua casa, mas fazia isso lá no poste. Aí, por isso, de repente, se tem a ideia de que uma rede cabeada é mais insegura, porque o pessoal pode fazer um ataque man-in-middle, né? Que é basicamente a técnica do grampo, né? O cara ficava lá no poste, a gente quando está trabalhando está só escutando a conversa dos outros. Teve uma época que eu tive uma rede ADSL em casa, era ADSL, e o ADSL usava o seguinte, eles usavam um switch, eles usavam um switch, deixa eu ver aqui, isso aqui é um switch. Aqui você está vendo que são pares de portas, mas na realidade todas as portas são, esse aqui no caso é 12, 24 portas. E ainda tem mais umas portas aqui para fibra, um de link aqui. Aí tinha um equipamento que a gente chamava de DSLAN, que era basicamente um switch, só que em vez de ter 24 portas de rede, ele tinha 24 pares de porta. Um par era de rede, que vinha lá da sua mesa de trabalho, e a outra porta era que ligava para seu terminal telefônico. Tá? E a tomada de uplink dele aqui ligava na internet. Então você tinha esse aparelho ligado na internet e fazendo o bypass aqui, entrava os dados e voz misturado, ele separava a voz e daqui você ligava para o terminal.
Tá? Então aqui na universidade fazia isso, ligava o PABX aqui e, a internet, e aqui o telefone, o ponto lá do cara. Tá? Lá na ponta, o cara podia botar, ou usar o computador para falar no telefone, ou então usar uma tomada que separava os dois pares, tá? Do cabo azul e dos pares verde e laranja. Mas o que aconteceu? Lá em casa, simplesmente não funcionava. Porque a minha linha telefônica estava em curto, cruzada com uma linha telefônica, sei lá de quem, de alguém. Aí simplesmente, o pessoal da CTBC nunca dava conta de separar, de tirar a linha cruzada. Se eu pegasse o telefone e ligasse para minha mãe, de repente entrava você lá conversando. Eu estou falando com a minha mãe, né, com o meu irmão, sei lá, ligando para qualquer lugar, e de repente entrava outra conversa no meio, tinha a linha cruzada. E aí, resultado da brincadeira, o DS lá não funcionava, a internet não funcionava. Aí o que o pessoal fez? Eles foram lá e usaram outra linha telefônica, no DS LAN que ficava lá perto da minha casa, eles usaram uma outra linha. Eles não colocaram a minha internet no meu telefone, usava outra. Né? Aí, resultado da brincadeira, durante alguns 2, 3 anos, eu tinha um telefone com ADSL, mas eu estava ocupando 2 linhas telefônicas. Uma para funcionar o meu telefone e outra para funcionar a minha internet. Tinha 2 cabos entrando em casa. O cara botou 2 cabos. O rapazinho que trabalhava na CTBC, ele cansou de tentar resolver o problema e não resolvia. Porque não dependia só dele, dependia de mais alguém, não sei em que instância da CTBC, resolveu o problema da linha cruzada. Como ninguém resolvia, ele foi lá e resolveu o problema. Ele pegou e botou colocou meu ADSL em outra linha. Então eu fiquei usando 2 linhas, uma só com ADSL e outra linha só com o telefone, com linha cruzada. Continuei pegando o telefone, falando e tá a linha cruzada. Só que tinha uma outra linha telefônica que entrava só para o meu ADSL. Em vez de usar um separadorzinho, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá. Lembrei se eu falei, tá? Gente, eu estou negociando uma troca de aula de perto do feriado de outubro, tá? Então, lá eu vou falar sobre o projeto de rede. Mas, por enquanto, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Nós não vamos falar aqui no Wi-Fi. O que a gente vai começar a conversar aqui agora, tanto serve para o Wi-Fi quanto serve para a rede cabeada. Não faz muita diferença. Mas o principal é que o projeto que vocês vão fazer, como eu disse, é de rede cabeada. Mesmo com o detalhe que eu vou passar para vocês, que atrás do prédio que a gente vai projetar a rede, tem um pomar. E nesse pomar vai ter uma cabana, um chalezinho de hóspedes lá, um barraco. E aí nesse barraco, eventualmente, vai ter energia, e de repente o cara pode chegar lá e querer usar o notebook. Tá? Então vai ter, eu não vou puxar um cabo de rede da minha casa, percorrendo mais 15, 20 metros para chegar lá no barracão. Tá? Eu vou simplesmente botar um AP que eu tenho do lado de fora, botando a internet para o quintal. Tá? Dentro de casa é tudo cabeado. Apesar que existe também o Wi-Fi. Aí tem 2 coisas que eu vou aproveitar. Primeira coisa é a seguinte: se o Wi-Fi é uma porcaria, por que é que eu uso Wi-Fi em casa? Se o Wi-Fi é uma porcaria, por que eu uso Wi-Fi em casa? Em quê? Em que ponto que ele é prático? Dispositivo móvel. O notebook tem como eu botar um cabo de rede nele, fácil. Já o celular, ele é feito para funcionar o Wi-Fi, ele não é feito para funcionar com cabo de rede. Né? Então você usa o Wi-Fi para dispositivo móvel. O que ele te dá de vantagem é mobilidade, não é desempenho. Desempenho você tem na rede cabeada. Tá? Graças a Deus você não fica fazendo muita coisa no celular, ou pelo menos não deveria fazer. Segunda coisa,
Alguma vez você teve que pegar e determinar o IP do seu celular quando você entra numa rede em qualquer lugar? Não. Isso porque existe um protocolo. Existe um protocolo chamado DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Host. Host é o termo que se usa tecnicamente para qualquer equipamento que conecta na rede, que você acessa pela rede. Aquele switch lá atrás é um ativo de rede, mas ele não é um host, porque ele não tem um IP, eu não consigo acessar ele pelo IP. Tá? Não tem como, ele não tem acesso. Ele faz o trabalho dele e acabou. Está tudo definido ali. Já um switch grande daquele ali de repente não é, mas tem muitos daquele que são, que você atribui um IP para ele e aí você acessa ele para configurar. Criar VLAN, não sei o quê, bloquear a porta, distribuir a porta. Então muita coisa você pode fazer. Aí nesse caso ele é um ativo de rede host, porque ele é uma máquina que você consegue acessar via rede. O meu computador aqui, ele é um host, porque eu consigo acessar ele pela rede. Aquele computador lá é um host, porque eu consigo acessar ele pela rede. Estou pingando nele lá. Tá? Agora eu estou trabalhando dentro dele. Tá? Estou fazendo as coisas dentro dele lá. Vantagem e desvantagem disso. Por exemplo, eu configuro meu roteador Wi-Fi e coloco ele para fornecer uma LAN Wi-Fi que vai dar conexões, vai dar endereços para dispositivos móveis entrar na rede. Tá? Então esse dispositivo aqui, por exemplo, no momento, ele está pegando aqui 4 redes e está conectado lá de cima, que é justamente a tal do ROA, né? Tá? A rede da UFTM. A vantagem dele é essa aqui. Porém, se eu pegar esse celular aqui e cometer um crime com ele, via internet, como é que o DTI vai saber que fui eu? Pelo acesso à rede, você... Oi? Você já acessado a... Quando você acessa a rede, você usa o seu... Ou pelo IP? No caso aqui, se eu não me engano, o EduRoam usa um sistema que eu tenho que conectar com o meu e-mail da instituição e autenticar com a senha do meu e-mail para ele me dar uma conexão, ou seja, me dar um IP. Certo? Então, por esse registro, Que você fizer, tá? eles vão conseguir achar. Mas, porque está usando esse sistema. Se eu usar aquele sistema clássico, que simplesmente você tem uma chave fixa, de criptografada lá, qualquer um que tenha a chave, acessa a rede e não fica... É mais um na rede. Mas ele não sabe quem é que está na rede, naquele endereço, naquela hora. Um anônimo. Tá? Ah, e o MAC address? Tá, o MAC address é diferente. Só que tem um detalhe. Para o cara verificar, o técnico lá, verificar de quem é aquele MAC address. O máximo que ele vai conseguir fazer é descobrir qual é o fabricante do celular do criminoso. Porque o MAC address tem uma parte do MAC address que é uma referência, é um código do fabricante. Então diz se é Samsung, se é Motorola, se é HP, se é Asus, se é LG, alguma coisa, né? Se é, sei lá, que empresa que você quiser pensar. iPhone, Apple. Tá? A única coisa que ela vai conseguir descobrir é quem foi o fabricante do equipamento, mas não sabe quem é que está usando ele. Tá? Aqui ainda tem esse detalhe. No EduRoam, você tem que autenticar com o seu... Você tem o seu login para você poder acessar. Tá? Aí eles conseguem uma coisa. Agora, o DHCP, o IP
é dinâmico. Por isso que ele chama DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Dynamic Host Control Protocol. Então significa que ele dá IPs variados. E aí você não sabe quem é que está onde naquela hora. Precisa ter uns outros recursos mais sofisticados, mais trabalhosos para você poder gerenciar isso. Então, mas esse DHCP foi criado só para usar no Wi-Fi? Não. Ele foi criado para usar em qualquer rede IP. Tá? Qual a vantagem dele? Facilidade. Facilidade de você não ter que ficar programando, ficar humilhando, coisa e tal. Tá? Aqui no laboratório, nós vamos fazer atividades que nós vamos pegar e planilhar cada máquina, qual IP que cada máquina recebe. Tá? Quando eu vim para o DTI, tinha uma listagem lá de não sei quantas páginas, que era o IP de cada máquina que tinha na universidade. Por sorte, naquela época, a universidade tinha menos de 1000 máquinas. Tinha 900 e poucas máquinas, 900 e tantas. Quando eu vim para o Cepores, aí já era diferente. A universidade tinha 1.200, 1.500 máquinas. Quando eles inauguraram a universidade, lá, o campus da universidade, aí a universidade foi para 3.000 máquinas, por aí vai. Quando eles estavam fazendo o projeto do prédio aqui, eu peguei e falei, não começa a construir, não fecha o projeto, antes de conversar com o pessoal da rede. Porque esse prédio aqui é um prédio para 5.000 pontos de rede. Não tem 500, mas é um prédio para 5.000 pontos de rede. Então você pensa assim, se eu for pegar e botar computador nesse prédio aqui, tá, rodar, quantos pontos de rede? 5.000. 5.000 pontos de rede significa que eu tenho 5.000 cabos. Onde que eu vou passar esses cabos? O negócio é meio cabuloso. Mas a grande vantagem de você ter ele cabeado, então, e com IP fixo, sem ser DHCP, é que você sabe que tal ponto foi colocado aonde. Você sabe que o ponto está em tal lugar. Entendeu? Você não usa DHCP para uma organização que nem essa. Porque senão, de repente, eu acesso aqui, faço a besteira aqui, e o cara não sabe onde foi que foi feito. Porque o IP está sendo atribuído aleatoriamente. Tá? Aí tem um recurso no DHCP que é você pegar e configurar IP fixo para MAC address fixo. Né? Só tem um detalhe. Aquela máquina ali, por exemplo, ela está usando o MAC address spoof. Mentindo. Ela está usando o MAC address da máquina que está atrás dela. A máquina que está atrás dela está desligada. Mas para eu não ter que pegar e negociar, liberar o MAC address dela, liberar a placa de rede dela para poder pegar o IP, para poder funcionar aqui dentro, eu fui lá e botei um spoof. Simplesmente ela mente dizendo que o MAC address dela é o MAC address da outra máquina. Então, quer dizer, também não garante nada. Né? Agora, o IP fixo garante, se tiver acesso físico, não garante 100%, mas ele é mais seguro. Mais seguro no ponto de que você tem um histórico. Tá? Se eu pego e venho nessa máquina e coloco um IP fixo nela, e você vai e pega o IP fixo, o mesmo IP na outra máquina, vai dar conflito de rede. E aí a rede não... as outras máquinas todas funcionam, mas essas duas aí não vão funcionar. Ela vai bagunçar as duas. Tá? Então não é tão fácil assim você pegar um IP aleatoriamente e usar e conseguir rodar, porque em algum outro lugar o IP está em uso. Tá? Então se ninguém bagunçar o IP, você sabe exatamente que tal máquina que deu problema, onde é que ela está, quem é o usuário dele. Tá? Isso, o que me interessa? O que isso interessa, por exemplo, o Evandro Guglielmo? Qual é a função do Evandro Guglielmo? É professor. Ele está tentando ensinar vocês alguma coisa sobre rede. Então, o que é que realmente interessa esse controle? Tá? Para mim, realmente, não interessa muita coisa. Não interessa muita coisa. Não sou eu que tenho que responder por isso. Mas se eu for arranjar um serviço de técnico para cuidar da rede de uma empresa pequena ou grande, tanto faz, não precisa nem eu ser chefe. Acho que se eu fosse chefe, de repente, era mais fácil. Se eu for subordinado a um chefe e tiver o encargo de tomar conta que a rede funcione legal, sem problemas, aí, realmente, eu vou querer saber tudo o que acontece na rede. Porque se acontecer alguma coisa errada, quem vai ter que responder sou eu. Certo? Então, eu não quero que nada saia errado. Se eu não quero que nada saia errado, eu não vou deixar brecha para as coisas saírem do meu controle. Não vou usar DHCP, que eu não saiba onde aquele IP vai cair. Não totalmente aleatório. Via de regra, você define uma faixa de IP, de endereços, que você vai usar
naquele segmento de rede Wi-Fi. Mas mesmo assim é Ou, praticamente impossível. hein? Mas mesmo assim é praticamente impossível você descobrir quem que é o dono dessa máquina. Pronto. Falando ainda a verdade, normalmente o servidor DHCP procura dar para a sua máquina o mesmo IP que ele deu da outra vez. Tá? Tá? Então, por exemplo, essa máquina aqui, quando eu entro no DHCP, eu entro na rede, por exemplo, do ROM aqui, ele tende a sempre me dar o mesmo endereço. Tá? Porém, como ele é dinâmico, pode ser que um outro usuário aproveite a hora que eu não estou na rede e entre. E não é que ele fez isso, é o DHCP que faz. Daquele IP que normalmente é dado para mim, ele dá para esse usuário que apareceu lá. Aí eu chego e quero entrar, só que o IP que normalmente é atribuído para a minha máquina está ocupado na máquina do Zé. Aí ele não vai derrubar a máquina do José para botar a máquina do Evandro. O que ele faz? Ele vai dar um outro IP para a máquina do Evandro. Chega ao cúmulo assim, de repente, se ele tiver mais máquina pendurada nele do que tem IPs para ele distribuir, aí ele vai lá e não aceita o cara. Não tem IP agora. Simplesmente ele não te dá o IP. Aí você fica fora da rede. Até você achar, até sobrar um IP para você entrar. O IP pode mudar. Usando o mesmo IP que Hein? se alguém estiver usando o mesmo IP que a máquina te ligou de uma vez, você não consegue entrar, você tem que esperar o DHCP. Aí ele vai, na realidade, ele vai esperar o DHCP ter um outro IP qualquer liberado, pode ser o que normalmente é atribuído para mim, ou algum outro, e para ele me dar. Que aí ele faz uma lista de quem chegou e pediu o IP. Tá? Então, chegou 3 usuários pedindo IP, e ele está ocupado. Todos os IPs do pool dele, da faixa que ele reservou, estão usados. Então não tem como ele dar um IP. Então ele pega e fala, ó, ele nega a atribuição de IP para você. Aí você fica na fila. Daqui a pouco você vai tentar de novo. O computador fica tentando. Você até a hora que pega e desiste. Aí ele desiste. Não conseguiu conectar, ele desiste. Aqui, ó. Ele já achou o meu ROM aqui e conseguiu conectar. Tá? Ele deu esse IP aqui para ele. 10.2.5.158. Eu não lembro qual foi o IP que eu peguei da última vez. Tá? Eu vou tentar conectar numa outra rede aqui. Ó. Aí ele vai desconectar aquela... Vou desconectar aí do ROM. E vou mandar... Cadê? Vou mandar conectar... Ele nem aparece mais. Se eu mando conectar o Wi-Fi do FTM aqui, ó, como ele usa um sistema diferente de segurança, tá? Eu tenho que dar uma senha aqui para entrar. No caso do EduRO, esse aqui, ó. Esse aqui é a Wi-Fi lá da Casa Estúdio, em Vasconcelos, tá? Então já está configurado aqui para entrar com a senha dele. Se essa senha, se essa rede aparecer aqui, só que ela não vai aparecer, que aqui ele só mostra as redes que estão na vizinhança, aí eu poderia conectar nela aqui, ele vai tentar e não vai conseguir. Aqui, apareceu de novo aqui, eu vou tentar conectar esse cara aqui, ó. Só que ele já vem cá pedir a senha, ó. Já sumiu, já desistiu. Deixa eu ver se consigo uma outra coisa aqui. Ah, sim. Tentar essa aqui, ó. Essa conexão aqui, ó. Essa aqui está configurada para usar IP versão 4 automático. Isso aqui significa para procurar DHCP, tá? Então vou tentar com essa aqui. Vou desconectar do laboratório e vou pedir para conectar aqui, ó. Então, ó, o que ele está fazendo aqui? Tá? Ele está tentando aqui fazer o seguinte.
ele está pedindo para um servidor DHCP me dar um IP. Só que no caso, nesse caso específico, como eu estou conectado aqui, eu estou conectado no switch que liga para aquela máquina. E aquela máquina não está rodando DHCP. Então ele vai ficar rodando aqui um tempão e não vai conseguir receber um IP. Tá? Ele poderia ficar aqui até que eu fosse lá e ativasse o DHCP para dar um IP para ele. Só que isso vai passar muito tempo e não vai acontecer, aí ele vai pegar e vai desistir aqui. Tá? Então ele vai parar de tentar aqui. Está só uma cadela, tem mais nenhuma informação. Vai chegar uma hora que ele vai desistir. É o que acontece. Ele está pedindo o DHCP. Se o DHCP tiver com todas as portas, todos os endereços ocupados, ele vai ficar nesse estado aqui. Ele não consegue responder. No máximo ele responde assim, ó, não tenho conexões para dar agora. E aí eu posso pegar e desistir, ou eu posso pedir novamente, ficar tentando, até que ele tenha um endereço para me dar. Só que no caso aqui ele não vai ter endereço para dar, ele vai simplesmente ficar rodando aí e ad eterno não vai entrar. A não ser que eu venha cá e mande conectar. Ele pega, nesse aqui ele já está configurado para um IP fixo. Tá? Aqui está com IP fixo, ó, método manual. Está tentando conectar, não vai. Se eu clicar aqui, ele vai conectar. Tá, já conectou automático, direto. O automático eu falo assim, rapidamente, né? Mas ele conectou com o endereço próprio dele, que está definido. É sempre esse endereço aqui que ele entra. Opa. E sempre entra com esse endereço aqui. Isso está fisicamente definido aqui. Se você pegar e configurar um outro computador com esse mesmo IP, o meu e o seu vai parar de funcionar. Porque ele simplesmente não vai saber para quem entregar. Entende? Toda a parte de rede que direciona para esse IP vai ficar pensando assim, mas eu entrego aonde? Porque esse IP está na máquina, está no notebook do professor e está no meu computador. Qual dos dois eu vou entregar? Ele não sabe, ele não entrega. Simplesmente fica perdido aí. Vamos tomar um cafezinho e na volta a gente vai então examinar como que é a configuração da máquina para a gente poder botar o nosso computador na rede. Tá?